Dentro da nossa rodada de entrevistas aqui no SBT Meio Dia, com os prefeitos eleitos em Santa Catarina, hoje a gente recebe Napoleão Bernardes, que foi reeleito em Blumenau. Muito obrigada pela sua presença, Prisco. Muito bem, Iudiane, prefeito da principal cidade do Vale do Itajaí. Satisfação tê-lo aqui, prefeito reeleito Napoleão Bernardes. Prisco, Iudiane, agradeço a oportunidade, é sempre bom estar aqui no SBT Meio Dia, conversar com a comunidade catarinense e falar um pouquinho a respeito da eleição, a respeito do presente e a respeito do futuro. Muito obrigado. Não foram os 70% de 2012, mas foi uma votação expressiva, né? Foi uma votação espetacular, foi um resultado eleitoral fantástico. Eu agradeço a todo o carinho, a todo o apoio de toda a comunidade catarinense, uma vez que a eleição no segundo turno ela se tornou mais estadualizada e nós recebemos manifestações de solidariedade, de apoio, de incentivo de muitas regiões catarinenses. Foi a maior votação proporcional do segundo turno em Santa Catarina, num cenário em que, em 2016, houve o menor número de reeleição de prefeitos. Exatamente. Até pela circunstância que os municípios vivem. Hoje não é fácil administrar uma cidade, né? Diante da escassez de recursos e as demandas cada vez maiores, né, Napoleão? É um paradoxo, é uma contradição, porque a gente vive num momento em que há cada vez mais pressão e demanda por mais e melhores serviços públicos, por outro lado, menos arrecadação, uma realidade de configuração do Brasil, de crise econômica, de crise política, um pacto federativo distorcido que traz para os municípios cada vez mais responsabilidades e levando os recursos gerados, produzidos pela população nas cidades, cada vez mais para o âmbito federal. Então essa distorção, obviamente, tem gerado muitos percalços nas administrações municipais, por isso a quantidade de prefeitos desistentes foi a maior do Brasil em 2016, o número de prefeitos desistentes, desde a história do Instituto da Reeleição e também o menor índice de reeleição. Por isso o nosso resultado lá, eu sou tão grato, e embora o peso da responsabilidade seja bastante maior. Foi uma aprovação da gestão no primeiro mandato. E agora, no segundo? Qual é o desafio? Por onde começar? Prisco, manter e ampliar cada vez mais a nossa política de qualificação da gestão, transparência total, essa interação, aliás, essa foi essa uma participação. Bandeira, né? A transparência foi uma bandeira do primeiro mandato. Tanto do primeiro mandato, né? quanto da reeleição, e nós estamos avançando passo a passo, cada vez mais com essa questão que para nós é de fato uma obstinação. Porque transparência tem a ver com fazer mais com menos, tem a ver com que a participação das pessoas seja maior e que as pessoas tenham clareza a respeito dos investimentos que são feitos com os recursos arrecadados. Então é a maior valorização do mundo para cada real que é arrecadado. E na época de Lava Jato, na época em que se procura passar o país a limpo, o aspecto ético é fundamental, né, prefeito? E é essencial para que as administrações tenham capacidade de realizar e prestar os serviços que são necessários aí por parte da comunidade. No primeiro mandato, nós também tivemos um investimento muito forte em projetos de infraestrutura. Esses projetos de engenharia agora estão na fase de conclusão, então a gente finaliza esse primeiro mandato com um legado muito importante em termos de projetos de infraestrutura, que agora no segundo mandato também começam aí a tomar forma, força, vigor. Então há um conjunto de investimentos importantes nas várias áreas do município. Atingimos em 2016 índices relevantíssimos na educação, o IDEB, por exemplo. Nós em Blumenau, agora em 2016, alcançamos o IDEB nos anos iniciais que o Brasil projeta para 2021, ou seja, uma conquista muito significativa que nós temos que ampliar e avançar cada vez mais. E a saúde? A saúde continua com um maior volume de investimentos de todos os últimos tempos. Temos a aprovação, a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, configurou a saúde pública de Blumenau como a primeira lugar em Santa Catarina. Recebemos, inclusive, um reconhecimento da revista Isto É, em nível nacional, como sendo Blumenau, dentre as grandes cidades do Brasil, a número 1 em desenvolvimento social, o que engloba educação e saúde. Então, há um conjunto de investimentos nessa área, inclusive para o segundo mandato, com a modernização através da tecnologia. Nós temos um sistema de informática interligando todas as unidades de saúde. E isso vai trazer, através da tecnologia, muito mais otimização dos recursos públicos e melhor acesso à população. Nas últimas 2 décadas, Blumenau mudou um pouco o seu perfil econômico. Continua se apostando em novas empresas, se transferindo para a cidade para dar um incremento na economia? Nesse primeiro mandato, nós tivemos um salto importante de participação da sociedade civil organizada nas decisões de governo e formalizamos o Plano Municipal de Turismo. Então, o turismo é uma nova agenda muito estratégica de desenvolvimento econômico. No último evento Top de Marketing da DVB, aqui em Florianópolis,
um evento empresarial, corporativo, a única organização pública, enfim, a única repartição pública a ser premiada e reconhecida foi a Prefeitura de Blumenau, com 3 prêmios relacionados justamente a esse reposicionamento de Blumenau na área da agenda turística. Hoje somos um dos finalistas do Prêmio LEED. Pois é, exato. Hoje à noite, né? Hoje à noite aqui em Florianópolis, na capital, né? em virtude dessa estratégia de reposicionamento do turismo como uma nova agenda para o desenvolvimento econômico. Mas, em paralelo a isso, a gente está com o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico no sentido de identificar as novas vocações, os novos nichos para essa nova agenda de desenvolvimento econômico que estamos perseguindo. Prefeito Napoleão Bernardes, satisfação tê-lo aqui e sucesso. Eu que lhe agradeço, Prisco. Um abraço, Ildiane. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no SBT Meio Dia. Forte Eu que lhe agradeço. Um abraço a todos. Ildiane, Obrigada, com você. obrigada.